Shalom Adonai! Salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um capítulo da nossa saga romana. E no vídeo de hoje eu contarei a história do Majoriano, que assumiu o império no lugar do Ávito, que foi assassinado ali depois daquela trama armada pelo próprio Majoriano e pelo Ricímero. Eu chamei ele de Ricímero no último vídeo, né? Porque eu peguei aquela fonte de um site português, então o pessoal lá estava chamando de Ricímero. Mas enfim, Ricímero, que é esse general que foi o criador de vários imperadores, manipulador. Então entramos aqui na fase dos imperadores sombrios. Contarei mais detalhes aqui nesse vídeo do Majoriano. Mas antes de começar, não esqueça de dar um tapote nesse like e compartilha com a galera que ajuda demais o canal a crescer. E vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Aqui eu falo sobre história antiga. Tem várias civilizações do mundo antigo aí, nossa playlist de vídeos especiais que eu faço a cada meta de inscrito batida. Nossa próxima meta é de 650 inscritos. Então, batida a meta, eu trago um vídeo especial para vocês. E tem aqui a nossa saga romana, onde eu conto a história de Roma, da fundação, passando pelo período ali da monarquia, república, chegando no império. E eu conto a história de todos os imperadores, sem poupar ninguém, tem até os usurpadores. Sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens e muito conteúdo. E também vocês podem me seguir no Instagram para ficar sabendo das novidades do canal. É só ir lá no @ozelota, onde eu publico as capas dos vídeos, faço enquetes e mando aí recados para vocês. E tem o meu quadro Curta com o Zelota, onde eu trago aí uma análise dos vídeos logo no dia seguinte que o vídeo é postado. Inclusive tem uma enquete que eu vou postar amanhã, certo? Eu vou falar sobre isso no final do vídeo. Então é isso aí, eu acho que se tiver mais alguma coisa eu lembro no final. Vamos lá, começar aqui para não perder mais tempo. Bom, Majoriano, Flávio Júlio Valério Majoriano, ele que se tornou imperador em 457 e ficou até 461. Bom, Majoriano ele tem uma história meio nebulosa, seu passado é um pouco desconhecido, mas consegui ainda catar algumas coisas aqui que seriam bem interessantes para trabalhar nesse vídeo. Bom, o que se sabe é que ele nasceu por volta de novembro de 420, mas não se sabe o local. Ele vai se tornar imperador com o apoio do Flávio Ricímero, né, que eu chamei de Ricímer, que era aí um bárbaro, totalmente bárbaro, que não tinha nenhuma ligação com os romanos, mas decorrente ali daquelas situações que Roma passava, né, da falta de contingente para formar o seu exército e de romanos legítimos, puros, então requisitavam ali muito os bárbaros e alguns deles chegavam ali ao cargo de generais, e foi o caso do Ricímero. Bom, ele que ajudou, né, a se livrar do Ávito, que foi o seu antecessor, né, o antecessor do Majoriano, que por sinal tem outra coisa que eu queria falar aqui, né, que eu chamei ele de Antêmio e não lembrava por quê, né? E o Antêmio ele vai se tornar imperador futuramente, né, aqui dentro da nossa saga romana, e dizem aí algumas línguas de que ele era filho do Petrônio Máximo, né, aquele que foi o antecessor do Ávito, mas saberemos isso futuramente aí no vídeo dele. Bom, tem uma outra versão que conta uma história de como é que o Majoriano se tornou imperador. Essa é bem, até certo ponto, absurda. E seria o seguinte, né? Ela diz que o Majoriano ele recebeu o título de imperador pelas mãos de Marciano, que era o imperador do Oriente, né, após a morte do Petrônio Máximo. Ou seja, tem duas inconsistências aí nessa situação. A primeira é de que o Ávito foi imperador antes do Majoriano. E a segunda inconsistência é que o Marciano morreu em 457, dando vaga a Leão I Trácio, né, que assumiu ali no lugar dele, até pelos esquemas que estavam acontecendo também lá no Oriente, né. E vamos retornar para lá, né, depois, para continuar essa história do Império Bizantino. Bom, então também diz nessa versão aí nebulosa de que ele tinha tido um reinado bastante curto e que ele havia morrido, né, em uma batalha contra os alanos em Dertona. Então são vários pontos aí que tornam essa versão bem esquisita
e que foge bastante a versão oficial dele, né? De outras coisas que eu consegui encontrar a respeito do Majoriano. Bom, o Majoriano, a sua origem era de uma origem aristocrata, né? Militar. O avô dele, que tinha o mesmo nome dele, na verdade o nome dele, Majoriano, é uma homenagem ao avô dele. Ele tinha sido mestre dos soldados na época do Império de Teodósio I, né? O Teodósio o Grande, e que estava, né, inclusive na coroação de Teodósio lá em Sirmium, que fica na Sérvia, né, que hoje se chama um nomezinho bem complicado, aquela sopa de letrinhas, né, que é Sremska Mitrovica, aquela bem coisa do leste europeu, né, isso em 379. E aí seu pai, né, era ministro do tesouro lá do Ocidente, e se chamava Domino. Então a mãe do Majoriano, né, que era filha do Majoriano, o mestre dos soldados, né, acabou se casando aí com esse mestre do tesouro, o Domínio, e aí desse relacionamento nasceu o Majoriano e deu o nome aí em homenagem ao seu avô. Bom, então é o seguinte, ele entrou no exército e chegou inclusive a servir o exército junto com Aécio. E eles lutaram juntos em uma batalha na Gália, defendendo a cidade de Toulouse, que eles chamavam de Tours. E aí, isso é uma batalha que aconteceu contra os francos. E quem também estava no meio foi o Ricimer, que foi quando aí o Majoriano conheceu, né, o general bárbaro. E aí todos vão se tornar generais futuramente, né? E em 454, o Majoriano ele se retirou do exército, depois, inclusive, dessas batalhas que aconteceram na Gália, mas essa aposentadoria dele foi curta, porque ele acabou sendo convocado pelo Valentiniano III para assumir as tropas que eram comandadas pelo Aécio. Tinha sido assassinado pelo próprio Valentiniano III. Eu conto toda essa história no vídeo do Valentiniano III. Você não assistiu, dá uma passada lá e tem outros depois desse aí, eu vou deixar o card aqui em cima. Bom, então ele tinha pretensão, né, eu digo no caso do Majoriano, de se tornar imperador, né? Depois daquela situação do assassinato do Valentiniano III, né, pelas mãos de quem? Do Petrônio Máximo, né? Não necessariamente pelas mãos dele, né, mas pelas articulações que ele fez, ele subornou ali os guarda-costas que eram do Aécio, que estavam ali fazendo parte da segurança do Valentiniano III. Então tem todos os detalhes aí no vídeo do Valentiniano, dá uma olhada lá. E aí aconteceu de que o Petrônio armou tudo, se tornou imperador, ficou ali 75 dias e no lugar dele acabou entrando o Ávito. E aí o Majoriano não conseguiu chegar ao trono como ele queria. Aí ele acabou tendo que esperar até a situação certa, né, para se livrar do Ávito, decorrente de todas aquelas situações que eu falei, né, de ele ter colocado os cargos públicos apenas gauleses, os galo-romanos, e aquilo irritou ali o Senado, que deu o aval, deu o ok lá para que o hábito fosse dispensado da maneira que os romanos faziam, né? Tiravam o cara, mas matavam também, né? E aí aconteceu o seguinte, né? Que após a morte do Ávito, o Majoriano ele estava aguardando receber o título do imperador Marciano, mas isso não aconteceu porque o Marciano morreu. Então isso já mata aquela versão que eu contei aqui, aquela versão nebulosa. E aí aconteceu de que no lugar dele, como eu já mencionei, entrou Leão I Trácio. Só que aí ele não aceitou a indicação do Majoriano como imperador. Ele apenas vai oficializar, ou no caso reconhecer, em dezembro daquele ano, de 457. Dizem que teve muita negociação ali entre o Ocidente e o Oriente para acontecer essa indicação do Majoriano, que o Ricimer ali articulando tudo. Tem uma outra versão que também diz, que também não acho um absurdo, de que o Leão I Trácio ele queria governar os dois impérios, ele queria pegar tanto o Ocidente como o Oriente para ele e retomar aquele sistema do Império Unificado, né? No caso ele ia juntar o Império Romano com o Império Bizantino. Mas aí, como ele acabou depois
reconhecendo Majoriano, os dois se tornaram cônsules juntos em 459, que era uma prática comum, né? Um novo imperador assumia, o imperador do lado do Oriente e o Ocidente acabavam se tornando cônsules juntos ali para haver esse reconhecimento de colega. Bom, então foi o seguinte, o governo dele tem uma característica que foi muito interessante, e foi o seguinte: ele foi o último imperador romano que tentou recuperar o Império Romano, tentou realmente recuperar aquelas terras, aquelas províncias que haviam sido ali perdidas para os povos bárbaros, e também de ele não ter sido manipulado nem pelos imperadores do Oriente e também por nenhum outro general bárbaro, como é no caso aqui do Ricímero, que vai ser aí o criador dos fantoches, né, o manipulador de vários imperadores, e que vai governar Roma pelo menos até 478. Vai ficar um bom tempo ali por trás do trono desses imperadores fantoches que teremos aí, né, que são conhecidos também como os imperadores sombrios. Bom, então o Império Romano, quando o Majoriano assumiu, ele se resumia apenas à Itália, a Dalmácia e partes da Gália. A Gália havia sido ali dividida lá com os visigodos, teve toda aquela história que vocês que estão acompanhando a saga romana já conhecem. E aí é que o Majoriano começa a sua campanha de retomar os territórios romanos. Primeiro houve uma tentativa, mais uma invasão dos vândalos na Itália, e ele conseguiu derrotar os vândalos, e depois ele vai partir para a Gália para tentar recuperar algumas dessas terras da Gália. E não é que ele consegue uma boa parte disso aí, e por incrível que pareça, ele consegue derrotar o rei visigodo, que era o Teodorico II, em Arelette, né, que é Arles, na França, que era aquela cidade preferida da dinastia constantiniana, onde Constantino gostava de ficar, os seus filhos ficaram, foi por um tempo também a sede do Império Romano. E aí ele também conseguiu expulsar os visigodos de Septimânia, que é uma região que ficava no sul da Gália, e da Espanha, transformando eles novamente em federados. Então se mostrava que ele realmente tinha um poderio militar que ele conseguiu montar, e também era um grande líder, sempre ali em campo de batalha. Então outros povos passaram a se tornar federados na sequência. Tivemos ali os burgúndios, que o Majoriano ele vai derrotar eles na cidade de Lungdun, que se chama atualmente Lyon, né, na França, e vai expulsá-los, né, do Vale de Ródamo, que fica na Suíça, e também vai os transformar em federados. Aí em 460, Majoriano vai deixar a Gália e vai partir para a Espanha agora para recuperar esse território que também não pertencia mais aos romanos. E aí seus generais travaram a guerra contra os suevos, que estavam lá junto com os visigodos. Isso foi lá no noroeste da Espanha. E ele acaba derrotando os suevos em duas batalhas, né? Uma que aconteceu em Lupo Augusto, que é a cidade de Lugo, na Espanha, e em Escalabes, que fica hoje em Santarém, em Portugal, né? Que são os nomes atuais dessas cidades. Também transformando os suevos em federados, né? Lembrando que o pai do Ricimer era um suevo. E aí Majoriano ele planejava uma expedição para a África proconsular, né, para recuperar a África proconsular, que hoje estava sob o domínio dos vândalos, lá do Genderico, né, Genserico, o rei Genserico, o rei dos vândalos. Nessa época ainda estava com aquela situação da família imperial, né, a Licínia Eudóxia, a Eudóxia, a filha dela, né, filha do Valentiniano III, né, que estavam lá ainda sobre como reféns, né, do Genserico. E aí, nessa situação dele se preparar para esse ataque na África proconsular, os navios foram sabotados. Acontece que tem duas versões a respeito dessa sabotagem que aconteceu nesses navios.
As duas têm uma única coisa em comum, né? Que o Genserico ele já estava sabendo de que o Majoriano iria partir para Cartago, que é onde ficava a sede ali do Império, do governo vândalo na África proconsular. Então ele havia pensado em primeiro fazer um esquema de terra arrasada, de sair destruindo tudo que viesse pela frente quando o Majoriano chegasse lá e não encontrasse nada. E foi a mesma tática que os gauleses fizeram com o Júlio César ali, né, quando o Júlio César tentou conquistar a Gália, né? Ele tentou e conseguiu, né? Então, a primeira versão diz que os vândalos eles capturaram os navios que haviam sido enviados para Majoriano na cidade de Elche, né, na Espanha, e antes dele chegar a seu destino. Foram 300 navios que haviam sido capturados. A segunda versão diz que Genserico ele conseguiu subornar algumas pessoas ali, alguns militares do exército majoriano, e esses traidores eles danificaram esses navios, o que impediu essa ida para a Espanha. Então são duas versões diferentes, mas certo ponto são semelhantes, e existe aí a possibilidade de uma dessas duas aí ser a verdadeira, qualquer uma dessas duas aí. Bom, então o Majoriano ele começou a fazer o seu governo, ele tinha ali uma ideia de fazer uma reforma administrativa imperial para tornar mais eficiente e mais justo. Só que essa reforma ela não vai agradar o Senado. Na verdade, ele começa a ter algumas decisões que já vão desagradando o Senado. Ele faz a mesma coisa de que o Ávito fez quando foi imperador, né? O Ávito havia nomeado apenas os galo-romanos e gauleses para os cargos públicos, o que era uma tradição em Roma, sempre os senadores assumirem cargos públicos, porque eles teriam a possibilidade de expandir o seu poder, né? Expandir as suas influências. E isso foi um dos fatores aí que levaram o Ávito à sua queda. E o Majoriano ele passava muito mais tempo fora de Roma, já que tinha aquela alternância ali das capitais, que era Ravenna e Roma. Inclusive o Majoriano foi coroado em Ravenna, e essa estadia dele mais fora do que dentro fez com que ele colocasse mais funcionários públicos que eram das províncias romanas e não dos próprios romanos, né? Pegava mais gente do sul da Itália e pegava de outras províncias. Isso já vai ser um ponto que vai desagradar ali os romanos, os senadores. Então vai acontecer um outro problema, que esses homens de confiança dele seriam responsáveis por estar cobrando impostos das províncias. Eles vão começar a cobrar indevidamente esses impostos. Primeiro porque existia a situação de que muitas dessas províncias estavam arrasadas devido ali às constantes invasões dos bárbaros, e outra questão é que eles estavam pegando esses impostos, e esse dinheiro não estava, né, esse ouro, esses tributos não estavam chegando aos cofres romanos, o que obrigou o Majoriano a ter que demitir esses homens de confiança, e esses homens também o protegiam, né? E com isso o Majoriano ele fica desprotegido. E aí o Ricímero ele vai perceber essa impopularidade do Majoriano, e aí ele vai tomar uma atitude, né, já que o Senado já estava se opondo ao Majoriano. E aí o que ele resolveu fazer? Resolveu armar contra o Majoriano, aproveitou que ele estava desprotegido e o depôs do cargo, e logo em seguida acaba o executando no dia 7 de agosto de 461. E aí Ricímero, após matar o Majoriano, ele esperou um tempo antes de indicar um outro nome, que seria o nome que ele estava procurando, uma pessoa que seria facilmente manipulada por ele. E esse período foi um período de 3 meses, e até que ele vai encontrar aí um outro candidato, né, que seria aí um fantoche para ele manipular. Mas durante esse período aí, o Genserico
ele até chegou a cogitar colocar uma pessoa de sua confiança no cargo de imperador romano. Vocês verem como a coisa estava bagunçada ali em Roma. Qualquer um agora podia indicar um imperador, né? Só que claro que isso não aconteceu. E aí o Ricimer, ele encontra o nome, que seria de Líbio Severo, que apesar de ter esse nome Severo, ele não tinha nenhuma relação com a dinastia Severa, né, que eu já contei muito tempo atrás, né, a dinastia dos Severos. Mas ele acaba também sendo conhecido até como Severo III, né, e que ele era um senador, né, que seria uma escolha bem óbvia, né, para agradar ali a aristocracia romana, que estava ali insatisfeita, né, com os atos ali do Majoriano. E com isso o Líbio Severo se torna o imperador romano, assumindo lá em 461. Isso vai ficar até um bom período, vai ficar uns 4 anos. Bom, então espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Estarei retornando com a saga romana agora na próxima quarta-feira. Inclusive eu pretendo fazer uma enquete amanhã, né? Já que hoje é quarta, amanhã na quinta-feira pretendo fazer uma enquete lá no Instagram para vocês decidirem se vocês querem que eu já trabalhe com o Leão I traço, apesar que ele vai ficar ali de 457 até 477 no governo lá no Império Bizantino, ou se eu continuo aqui no Ocidente até chegar ao final do Império de Leão I do outro lado, para a gente retornar lá e eu pegar só o Leão I, que vai ser um período que vai ter mais ou menos uns 6 imperadores aqui desse lado do Ocidente, né, contando, claro, já com o Majoriano. E aí, enfim, vou deixar essa enquete lá, vocês decidem lá, beleza? Então vou ficar por aqui, um abraço do Zelota, a gente se vê no sábado com vídeo especial da meta de inscritos aí dos 625 inscritos, não esqueçam, a próxima meta de 450, então aí compartilha aí com seus amigos, divulguem o canal e traz mais pessoas para cá e mais vídeos aqui da nossa saga dos vídeos especiais, que é nossa saga provinciana. Eu estarei trazendo mais uma história de outra província romana e contarei qual será lá nos stories no Instagram. Então fica ligado lá, beleza? Abraço do Zelota, até sábado, falou pessoal.